40 deputados estaduais assinaram uma moção contra o julgamento no Supremo Tribunal Federal de uma ação que pode descriminalizar o aborto no Brasil. O julgamento da arguição proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, começou na sexta com voto favorável da presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Ela considerou que os artigos 124 e 126 do Código Penal não estão de acordo com a atual Constituição Federal. Na avaliação, é desproporcional atribuir pena de detenção de 1 a 4 anos para a gestante caso provoque o aborto por conta própria ou autorize alguém a fazê-lo. E também para a pessoa que ajudar ou realizar o procedimento até a 12ª semana de gestação. Ela ponderou que o debate jurídico sobre o aborto é, abre aspas, sensível e de extrema delicadeza, fecha aspas, pois suscita convicções de ordem moral, ética, religiosa e jurídica. Apesar dessas conotações discursivas, porém, Rosa Weber considera que a criminalização do aborto voluntário com sanção penal à mulher e ao profissional da medicina, abre aspas, versa a questão de direitos, do direito à vida e sua correlação com o direito à saúde e os direitos das mulheres, fecha aspas. O ministro Roberto Barroso pediu destaque e o julgamento foi suspenso. Hoje, o aborto só é permitido em casos em que a gestação ofereça risco para as mães, gravidezes também aí decorrentes de estupro e a comprovação de que o feto é anencefalo, Para o PSOL, as mulheres têm o direito de decidir pela continuidade ou não de uma gestação, independente do motivo. O deputado estadual Márcio Pacheco, do Republicanos, que é membro da Frente Parlamentar Pró-Vida, está abrindo aí frente a moção assinada por 40 deputados. A intenção é encaminhar o protesto para o STF e também aos presidentes da Câmara e do Senado. A gente vai acompanhar um trecho, então, dessa manifestação. Nós estamos encaminhando essa moção ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e também ao STF, com solicitação, inclusive, de que seja distribuída uma cópia a todos os senadores, deputados federais, ministros do STF, para que eles também tomem conhecimento individualmente dessa nossa posição aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E também nós expressamos, a nossa posição clara contra todo e qualquer tipo de ativismo judicial no STF e também o nosso entendimento de que essa pauta ela deve ser deliberada, tão somente no Congresso Nacional, que uma ação dessa no STF, julgando procedente essa ação e liberando o aborto no Brasil, é evidentemente uma usurpação de função do Congresso Nacional. É importantíssimo que os deputados estaduais se posicionem, independentemente se é contra ou a favor, é papel dos deputados se posicionar sobre esse assunto, esse e outros assuntos. Mas, Mark, o deputado estadual nem vota sobre essa questão, mas ele pressiona o seu deputado federal e pressiona a cadeia legislativa a se movimentar. É importantíssimo. Não é só a questão do voto ser contra ou a favor. É a questão do debate estar no lugar certo. É disso que nós temos que começar a falar com mais intensidade nesse país. O que está acontecendo nesse caso em específico é uma vergonha. A juíza, com todo o respeito à Rosa Weber, que está inclusive se aposentando, é a decana da corte nesse momento, ela colocou para votação por uma vontade pessoal dela. Olha, eu quero deixar aqui um legado, então eu vou começar a votar em uma jogada ensaiada, dizendo o seguinte: olha, eu vou votar para deixar aqui o meu legado, entre aspas, o ato contínuo é o próximo presidente, que é o Barroso, numa jogada burocrática, mandar para o plenário presidencial para que isso seja julgado sei lá quando. Então, ou seja, ela só quis garantir o voto dela. Não é assim que tem que funcionar uma discussão desse porte, com base na questão pessoal dessa ou daquela, desse ou daquele ministro. Então, o debate tem que ir para o lugar certo, que é o Congresso Nacional. É um tema muito sensível para a sociedade. E nada mais justo que a própria população debata essa questão. Eu sou daqueles, inclusive, que acho que tem que ter plebiscito sobre isso. Olha, a democracia direta acontecendo. As pessoas vão decidir e pronto. E aí, quando você entra no tema propriamente dito, tem vários argumentos, pró, contra. E os deputados aqui do Paraná se posicionaram de maneira, pelo menos em sua maioria, contra o aborto. E estão corretos. Ora, juridicamente, qual que é a questão? É o que a gente chama de colisão de princípios fundamentais. Há lá um princípio que garante direito à vida e também há um princípio que garante a dignidade à mulher.
né? Aí você tem dois princípios, né? Daí tem um grande teórico chamado Robert Alexy que ensina o seguinte: olha, quando tem dois princípios se confrontando, você tem que usar uma ponderação de valores, né? E você não pode avançar nem para um lado nem para o outro. Agora, nesse caso em específico, o princípio e a vida me parece, né, inegociável. É inegociável. Tanto é verdade, você pega lá no artigo 5º, qual vem primeiro? Primeiro o direito à vida, depois o próprio artigo traz outros direitos. Mas se eu não tiver a vida, eu não posso conceder nenhum direito ao cidadão. Então é importante que a gente tenha esta questão. E esses argumentos menores, Pedro, porque homem não pode debater o assunto. Por que não? Por que não? A concepção da vida começa no encontro de um homem e de mulher. Claro que a mulher vai ter ali mais elementos, óbvio. Mas todos têm que participar do debate. Eu vi o argumento esses dias o seguinte, Pedro. Não, porque a gente não pode jogar para o Congresso, porque o Congresso é composto por homens brancos. Mas pera lá, o Supremo Tribunal Federal também. Aliás, né, muito pouca mulher nessa formação atual do STF. Então é importante que as coisas sejam debatidas de verdade, não com fórmulas mágicas e também somente com a militância, né? O debate tem que ser forjado na prática e é o Congresso Nacional que deve fazer isso, Pedroso. Com toda certeza. E antes de avançar no macro debate, eu quero dizer o seguinte: importante essa iniciativa do deputado Márcio Pacheco de convidar e conclamar os seus colegas a assinarem ali um documento se posicionando em relação ao assunto. Pera ali, você tem 40 deputados que assinaram, algumas deputadas mulheres, inclusive, assinaram, você tem ali uma diversidade da casa. Agora é importante entender que os outros, ou melhor, o que pensam os outros 14 deputados que não assinaram. Se eles ali não participaram da assinatura por alguma questão burocrática, não tiveram a oportunidade de assinar, ou se eles pensam de maneira contrária. Porque todo e qualquer político que se coloca no papel de representar, que pede voto, em alguns assuntos ele não pode ficar em cima do muro. Porque você não tem relativismo. Ou você vai para um lado, ou vai para o outro. Eu já vi vereadores, deputados estaduais, falando o seguinte: olha, esse não é um tema de assunto municipal, estadual, então eu não vou me manifestar. Nada disso. As pessoas que você representa querem se conectar. Então eles precisam saber quais são as ideias ali que são advogadas. Porque desse tipo de visão de mundo, essa cosmovisão, decorrem outras decisões. Agora, sobre a questão do judiciário, do Congresso, essa solução que você traz, Mark, da possibilidade de um plebiscito, ela é ótima, porque você realmente possibilita que os mais diferentes setores ali se manifestem. Se tem gente que não se sente espelhada no Congresso Nacional, tem esse rancor porque o Congresso é diferente do que ele sonharia, não é tão avançado quanto gostaria, vale a pena deixar assim para que a população decida. E mais do que isso, né? Não cabe ao Supremo ter um processo civilizador. Muitas vezes o próximo presidente, né, o Barroso, fala que seria um papel dos ministros ali avançar nas pautas civilizatórias. Nada disso. Cabe ao Congresso legislar e cabe ao Supremo simplesmente ali interpretar o que diz a Constituição. E até para aprofundar esse debate, Pedroso, o Congresso é o extrato da sociedade. Então é o seguinte: claro que tem problemas inúmeros, como a sociedade também tem. Ali tem pobre, tem rico, tem pastor, tem empresário, tem esquerda, tem direita, tem lulista, tem bolsonarista, tem lavajatista, tem tudo. Tem tudo. E ele tem que ser isso, ele tem que ser esse caldeirão mesmo. Porque ele representa ali a sociedade não é diversa. Então o Congresso também tem que ser. Eu não gosto dessa coisa de falar sempre, olha, porque não há lideranças disponíveis. Sim, elas estão lá, são as disponíveis para o momento. E o Congresso tem problemas, como a sociedade também tem, mas ele representa essa diversidade de situações, aí a gente tem que deixar o Congresso debatê-las. Até porque a principal diferença é a seguinte: o Pedroso trouxe aqui essa coisa de alguns ministros quererem serem ali os civilizadores, né? O ministro Toffoli tem uma fala dele que ele fala que a função do Supremo seria até a de ser uma espécie de editor da sociedade. Calma lá. Que é isso? Editor corta as coisas. Não é função do judiciário isso. Essa função é justamente do legislativo, né, que representa a população. Não está lá no artigo 1º que o poder emana do povo. É isso. O legislativo representa esse poder emanando do povo. Então é importante que o debate aconteça no local adequado. Agora não é nem a discussão se é sim ou se é não. É mais a discussão do fórum adequado para fazer esse debate.